Opa, tudo bem? Meu nome é Gabriel Consone, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou editor de vídeo há mais de 7 anos e já trabalhei aí com grandes nomes do marketing digital como o Kaiser, o Thiago Fonseca, o Nicolas Sasso, Leonardo David e por aí vai. Essa aula que você vai ver agora, ela faz parte do meu treinamento completo de edição de vídeo, o Mestre da Edição. Então se você quiser aprender a fazer vídeos incríveis de uma forma insana e a ganhar dinheiro com isso, tem um link para você poder se inscrever em algum lugar aqui de onde você esteja vendo esse vídeo. Então, tamo junto e uma excelente aula para você. Então vamos lá, quero que você preste bastante atenção no que eu vou te explicar aqui agora, porque isso vai fazer total diferença nos seus vídeos. Então, eu criei um mapa mental aqui para te mostrar a engenharia por trás de um vídeo emocionante. O nosso primeiro tópico aqui, ele já fala o seguinte, ó. O seu vídeo, o vídeo não pode ser linear, ou seja, tudo o que é linear ou segue um padrão é chato e descartável para o subconsciente. Pô, Consone, como assim? Quando você tá lá rolando seu feed do Instagram, do Facebook, seja lá de onde for, ou até mesmo no YouTube, o que chama mais atenção para você? É as coisas que já são comuns lá dentro ou é aquela thumbnail diferente, é aquele assunto diferente dentro do Instagram, aquela foto diferente? Por que isso acontece? Porque na internet as pessoas estão acostumadas a recriar o mesmo tipo de conteúdo ali e acaba que quando a gente abre o feed de alguma coisa, tem muita coisa que é igual, muita coisa repetitiva. E o seu cérebro ele não vai absorver essa informação, ele vai simplesmente descartar, ele vai ligar o botãozinho ali do descarte. É igual quando você tem um computador e a memória dele está cheia. Quando você vai colocar um arquivo dentro de uma memória que está cheia, o que acontece no celular, no computador? Ele aparece um aviso e pergunta, esse arquivo já existe, você deseja excluir ou substituir esse arquivo já existente? É a mesma coisa que acontece aqui. A gente costuma descartar visualmente tudo aquilo que é familiar pra gente, fechou? E aí, entra algumas coisas aqui para você entender esse contexto de linearidade. Primeira coisa, como é que a gente quebra essa linearidade dentro de um vídeo? A gente usa o tal do contraste emocional, que são altos e baixos, utilizando quebras de padrão. Já vai ficar mais claro isso para você, tá? Calma aí. Aí tem uma observação aqui, ó. Com isso, você consegue manipular emoções. Isso que eu tô te mostrando aqui é uma arma, cara. Então, pra gente entender tudo isso aqui, eu criei alguns gráficos para você e eu coloquei uma observação aqui, ó, para vídeos mais longos. Como assim para vídeos mais longos? Eu vou te mostrar esses gráficos aqui de contraste emocional e tudo mais para você entender como é que funciona isso dentro de um vídeo. Isso vai funcionar, você vai ter muito mais tempo para poder criar esses contrastes emocionais em vídeos maiores. Só que isso não significa que em vídeos menores você não vai conseguir. Só que você vai ter menos tempo para criar esses contrastes emocionais, fechou? Então vamos lá. Eu criei esse gráfico aqui para você para ficar mais didático o seu entendimento. Para cima da linha branca, a gente tem emoções positivas. Para baixo da linha branca, nós temos emoções negativas, tá? Considerando o que são emoções positivas e negativas. Emoções positivas é tudo aquilo que te deixa feliz, que te deixa alegre, que te causa um sentimento bom. E tudo aquilo que é emoção negativa é o contrário, que te causa algum sentimento ruim, fechou? Então a gente tem essa linha aqui, ó, que é a linha da intensidade da emoção. Quanto mais para cima, mais positiva, quanto mais para baixo, mais negativa, fechou? E a gente tem essa linha aqui, que no caso é uma linha do tempo. Então aqui a gente tem um gráfico não linear. Lembra, a gente está buscando aqui, ó, a não linearidade. O vídeo não pode ser linear, então a gente está querendo sair da linearidade, falou? Então aqui a gente tem um gráfico onde, vamos supor que o vídeo comece aqui, ó, com uma emoção positiva, e aí ele vem aqui para uma emoção negativa, e aí depois ele termina numa emoção positiva de novo. Esse vídeo aqui, ele não é linear, porque ele teve aqui os seus altos e baixos, fechou? E ele tem um contraste aqui, né? Porque a gente tem, em um momento a gente tem emoção positiva, em outro momento a gente tem emoção negativa, depois volta a emoção positiva de novo. Diferente de um gráfico assim, onde é totalmente linear. Ou seja, você tem emoções positivas e negativas constante. Então seu vídeo começa a ficar previsível. O seu vídeo não pode ser previsível. Isso aqui, por mais que ele tenha os seus altos e baixos aqui,
chega um momento que isso aqui vira linear, ele vira um padrão, você já espera o que vai acontecer, você tem uma emoção positiva, daí em seguida você já tem uma emoção negativa, aí ele volta para uma emoção positiva, negativa de novo, e isso acaba se tornando linear. Percebe que o linear, ele não é só algo que é retinho, assim, que tem, é sempre a mesma coisa. Você alcança a linearidade fazendo coisas opostas repetidamente. E aí eu vou te dar um exemplo de um vídeo que costuma ser assim linear nos dias de hoje, que é vídeo de casamento. Se você for parar para ver um vídeo de casamento, eu tava até conversando com um aluno meu essa semana sobre isso. Cara, os vídeos de casamento, eles são totalmente previsíveis. Você sabe que você vai ver a noiva se arrumando, o noivo se arrumando, aí a noiva entrando na igreja, aí chega o momento do beijo, aí depois a noiva joga o buquê. Cara, isso é totalmente previsível. É isso aqui que faz as coisas ficarem comuns e descartáveis, fechou? Então saia da linearidade. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo de um vídeo não linear. Você tem uma emoção positiva, aí você tem uma emoção negativa, aí você tem uma emoção positiva, aí você tem outra emoção positiva e aí você tem uma emoção negativa que é maior, tá? Isso aqui, lembra, não segue um padrão. O seu vídeo não precisa começar com uma emoção positiva, depois ele ter uma emoção negativa na mesma intensidade, depois você não tem que ser assim, saia do padrão, fechou? Aí eu coloquei um negócio diferente aqui pra você, ó, que no caso é o efeito uau. Aqui eu tô te mostrando o efeito uau da emoção negativa. Console, o que é isso? Vamos lá, vamos com calma que você vai entender. O seu vídeo aqui, ele começou muito legal. Você já começou passando um conteúdo interessante ali, foi um negócio de extremo valor, beleza. Aí, em seguida, teve ali uma emoção negativa. Isso aqui não precisa ser necessariamente para conteúdo, tá? Isso aqui serve para tudo. Vamos supor aqui, vamos pegar o exemplo do Netflix, tá? Então, a série começa muito legal. Você fala, putz, essa série aqui vale a pena assistir. Aí chega um momento que tem uma emoção negativa lá que você fala, meu Deus do céu. Aí você começa a cogitar continuar vendo a série, beleza? Aí volta a série a ficar emocionante, né? Que ele volta a ter emoção positiva, que você fala, putz, que legal, tá acontecendo de novo. Aí a série continua da hora e você fala, meu Deus, essa série aqui é fenomenal. Aí a série acaba, o último episódio da temporada lá, acaba com uma super emoção negativa, que no caso é o efeito uau. Aí você fica puto. Você fala, não é possível. Não é possível. E aí aqui eu gosto de usar esse exemplo do Netflix, porque eles conseguem fazer isso muito bem, tanto com emoção positiva quanto com emoção negativa. Por quê? Aqui, se você fizer um vídeo e ele terminar numa emoção negativa, se você terminar isso aqui de forma errada, as pessoas não voltam mais a assistir os seus vídeos. Por quê? Você já quebrou totalmente a expectativa do cara aqui. Inclusive, aqui vai um insight. Se você for quebrar um padrão aqui, né? Se você for manter uma não linearidade e for terminar o seu vídeo de forma negativa, com uma emoção negativa, já deixa num looping ali pra pessoa, terminei de forma negativa, mas é porque, vamos voltar lá pro Netflix, o personagem principal morreu. Isso aqui gera um efeito uau negativo gigantesco. Só que se a série foi muito boa anteriormente, você quer saber o que vai acontecer posteriormente. Então, tanto faz, aqui no caso do Netflix, ele usa essa linguagem de deixar a série down, né? De, acabar com você no último episódio da temporada ali. Pra quê? Pra que você volte a assistir o próximo. Fechou? Vamos olhar mais um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o contrário. A gente tem o efeito uau no lado positivo. Então, aqui a série começou bacana. Aí teve aquele momento lá que você cogita continuar assistindo. Aí, a série volta a ficar legal. E aí o último episódio termina e você fala, meu Deus do céu! Que episódio top! Isso aqui vale a pena você ver. Então, esse é o contraste com o efeito uau da forma positiva, tá bom? Perceba, não tem nada muito complicado aqui. Eu achei essa forma aqui a mais fácil de te explicar, porque visualmente fica mais fácil de você entender isso. Então você tem que entender que o seu vídeo ele tem que ter contrastes emocionais, ele tem que ter altos e baixos. E você consegue fazer isso com as quebras de padrão, né? Utilizando trilha sonora e várias outras quebras de padrão aí que a gente tem dentro da linguagem dos vídeos. Fechou? Vamos para mais um exemplo. Aqui a gente tem a linearidade em emoções positivas. Isso aqui é um exemplo em gráfico de um vídeo legalzinho. Consultor, mas como assim um vídeo legalzinho? Você quer ter um vídeo legalzinho ou você quer ter um vídeo incrível? Se você quer ter um vídeo incrível, foca nisso aqui. Beleza? Se você quer ter um vídeo legalzinho, beleza, isso aqui te supre, fechou. Só que você vai acabar sendo previsível, linear e ele vai ser descartável mentalmente. Fechou? Aí, vamos pra cá.
A gente tem essa aqui, as emoções positivas aqui, então a gente tem uma linearidade positiva. Isso aqui te gera uma outra coisa que eu já vou te explicar. Aí eu coloquei uma frase aqui, ó. A familiarização gera desprezo. Como assim? Quando você tem uma linearidade emocional positiva, o seu vídeo começa, é legal, pô, legal isso aqui também, legal isso aqui também. Aí você já não tem mais aquele contraste, a pessoa não sabe mais distinguir o que é legal, o que é legalzinho, o que é mais ou menos, o que é neutro. Então, o que acontece é que você acaba tendo uma neutralização emocional. O seu vídeo fica comum. Ele simplesmente é aquilo lá e tá tudo bem. Fechou? Então, percebe isso aqui, ó. Quando você tem uma linearidade positiva, ele vira isso aí, ó. Uma neutralização emocional. Seu vídeo fica legalzinho, é um vídeo mediano. Beleza? Agora vamos ver o contrário. Pô, o seu vídeo só tem emoção negativa. O que vai acontecer? Ele vai ficar linear? Não. O seu vídeo vai ficar péssimo. Quando você junta os contextos de emoção negativa, a tendência é o seu vídeo ser ruim. Cara, isso é um contexto mental muito incrível. Isso aqui fica muito claro botando na seguinte historinha aqui. Vamos supor que alguém chegue em você e fale assim: opa, tudo bem? Cara, você tá muito bonito hoje, ou você tá muito bonita hoje. E aí você tem as emoções aqui positivas, né? Você se enche com emoções positivas. Você recebeu uns elogios ali e tal. Você falou, pô, que legal, alguém me elogiou. O que vai acontecer? O seu ego vai subir um pouquinho, a sua autoestima também. Só que, cara, dali 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, você já vai estar com uma neutralidade emocional. Pô, é legal você receber um elogio, mas você recebe e tá tudo bem. Agora, se alguém chega em você e fala que você tá gordo, que você tá feio ou algo do tipo, essa emoção negativa, ela vai te corroer até o final da semana, até o final do mês. Você vai dormir naquilo, você vai dormir pensando naquilo, você vai acordar pensando naquilo. Por quê? Porque a emoção negativa, ela faz muito mais efeito, ela tem muito mais efeito de entrada no subconsciente das pessoas do que a emoção negativa. Então, se alguém te elogiar, você vai ficar feliz, sua autoestima vai aumentar, você vai se sentir bem por um período curto. Agora, se alguém vir e te falar algo negativo, né, algo que você não gosta, ou seja, se a pessoa falar mal de você, é isso aqui que vai acontecer, ó. Você vai ter um contraste negativo muito maior do que o positivo. Então, é por isso que quando você tem uma linearidade positiva, você neutraliza a situação, e quando você tem uma linearidade, ou então alguns contextos maiores, né, se você tiver um efeito uau aqui também, vai acontecer a mesma coisa. Não pode ser só positivo para você não ficar naquela mesmice, e também não pode ser só negativo, porque senão você vai ter um vídeo péssimo, porque as emoções negativas elas se somam e aí dá um negócio muito pior. Fechou? Então beleza, voltando aqui para o nosso mapa mental, eu vou fechar esse aqui e aí a gente vai para o segundo tópico aqui da engenharia por trás de um vídeo, que é renovar a atenção. Consone, o que é isso? Como é que a gente renova a atenção das pessoas? Um novo contexto ou ação dentro da narrativa. Então, por exemplo, você está falando sobre um assunto e aí para você renovar a atenção da pessoa, você ou joga um gatilho mental para a pessoa falar, nossa, que da hora isso aqui, ou então você quebra o padrão, né? Como a quebra de padrão é uma forma de renovar a atenção também, inclusive uma das melhores. E você pode quebrar o padrão também colocando um novo assunto dentro da sua narrativa, falando sobre outra coisa, sobre um assunto diferente também, incrementando um assunto ali, falando algo, colocando um over-deliver ali, por exemplo, que é entregar mais do que a pessoa está esperando. Fechou? E aí aqui eu coloquei duas observações. Ó. No cinema, isso acontece a cada 2 minutos. Tem uma regra que existe dentro do cinema para quando a gente está vendo um filme dentro do cinema, né? Quando a gente está vendo um filme no geral, no cinema eles usam a renovação da atenção ou quebra de padrão a cada, no máximo, 2 minutos. Por quê? Imagina você sentadinho lá dentro do cinema e você começa a assistir um filme. Se esse filme a gente foi pro cinema lá, a gente já tá sabendo que esse filme ele vai ficar 2 horas passando lá aproximadamente. O seu cérebro, ele não quer saber se ele vai ficar prestando atenção 2 horas. O que acontece é o seguinte, se até 2 minutos não teve nada que renovou a sua atenção, ele vai começar a parar de prestar atenção no filme. E não é isso que um cineasta, que um diretor de cinema, né, que as grandes empresas querem. Aí, só que a gente tem essa regra de até 2 minutos para o cinema. Quando a gente está falando de vídeos, os vídeos, normalmente, eles são menores que os filmes. Então, assim, um vídeo no YouTube tem ali 10, 15, 20 minutos, até meia hora, dependendo do que você produz.
Então, a nossa taxa de renovação de atenção tem que ser menor. No cinema é até 2 minutos. Se você tem um vídeo menor, significa que você precisa renovar essa atenção mais rápido. Fechou? Então aqui, eu indico para você ficar renovando essa atenção ali, seja com quebras de padrão ou um novo contexto ali, de 30 segundos a 1 minuto. Se você conseguir fazer isso antes de 30 segundos, desde que o seu vídeo mantenha um contexto, perfeito. Mas se você for ficar quebrando o padrão a cada 30 segundos e a pessoa for ficar perdida no seu vídeo, não faz isso. Mantenha o contexto, preze pelo contexto. Fechou? Isso tudo que eu tô te falando não é regra, tá? Você não precisa seguir isso aqui completamente à risca. Por quê? Porque o conteúdo vale mais. Isso aqui são dicas para que você tenha uma taxa de aceitação de conteúdo assim, das pessoas que estão assistindo maior. Fechou? E aí a gente vai aqui para o último tópico, que é o tópico do ritmo. E o que é o ritmo? O ritmo é o que dita a intensidade dos acontecimentos em cena. Beleza? A dica aqui é se basear em conclusão do assunto, que no caso é locução, e trilhas sonoras. Vamos falar sobre a conclusão do assunto primeiro. Conclusão assim, ou a conclusão de assunto / locução, que é o que você fala. Vamos supor que você esteja falando de um contexto, você esteja explicando algo ou falando de alguma coisa muito positiva. Cara, a sua trilha sonora, né, o seu ritmo sonoro ali, ele precisa, tanto o ritmo de trilha quanto o de fala, né, dos seus cortes ali, eles precisam seguir o padrão positivo do seu vídeo. Não adianta você estar falando um negócio super legal e colocar uma trilha sonora bem triste, um piano ali. Por quê? Porque isso vai causar um colapso dentro da mente das pessoas que estão assistindo o seu vídeo e, cara, você não vai conseguir passar a mensagem direito, tá? Agora, quando o seu vídeo não tem locução, ele é só imagem, aí você se baseia aqui na trilha sonora, que segue o mesmo conceito. Não dá pra você colocar uma trilha sonora triste mostrando um vídeo super hardcore, assim, do cara fazendo uma trilha de moto, por exemplo. Por quê? Porque causa colapso, não conecta. Só a trilha sonora, o seu ritmo, tanto de edição, né, que são os cortes ali e tal, e a trilha sonora, elas têm que conectar com o que está sendo passado visualmente para elas, tanto para o que você está falando, quanto para o que você está mostrando. Fechou? Então é isso, essa foi a engenharia por trás de um vídeo emocionante. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se você gostou e quiser deixar um feedback aí, fica à vontade. Comenta aí pra mim o que você achou de mais interessante aqui, o que você não sabia, o que fez mais sentido aqui pra você. E se você quiser tirar alguma dúvida, eu também estou disponível lá no meu Instagram. Se você quiser, você pode me mandar um direct lá no Instagram, eu vou fazer o possível para te responder da melhor forma e da forma mais rápida possível, fechou? Meu nome é Gabriel Consone e até qualquer hora.